Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave no país preocupa as autoridades. Pois é, os riscos de superlotação em hospitais e o aumento dos atendimentos reforçam a importância da vacinação. Mais de 20 estados brasileiros já estão em alerta. Os casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, vem crescendo rapidamente, pressionando o sistema público de saúde, de acordo com dados da Fiocruz. Só nesse ano, o Brasil já ultrapassou a marca de 64 mil notificações da doença, que pode evoluir para quadros graves e até mesmo levar à morte. Capitais como Porto Alegre, Campo Grande e Belo Horizonte decretaram emergência em saúde. Por que a síndrome respiratória aguda grave avança em tantas regiões? Quais são os grupos mais vulneráveis e como identificar sinais de agravamento? E por que a vacinação contra a gripe é considerada uma das principais estratégias para aliviar o impacto nas emergências? Para responder essas e outras questões, nós vamos conversar com o médico infectologista Emerson Luiz. Olá, doutor Emerson, seja bem-vindo. Olá, obrigado. É uma satisfação estar falando desse assunto que é muito necessário nos dias atuais. A gente está atualizando as pessoas sobre isso. A situação é preocupante em várias partes do país e em Porto Alegre a rede pública já não consegue absorver a demanda de atendimentos. O repórter da Record Guaíba, Jairo Bastos, acompanhou de perto a rotina de quem precisa de atendimento e de quem busca se prevenir. Oi, Fara. Olá, doutor Emerson. Fara, por aqui em Porto Alegre o impacto já é visível, viu? Os hospitais e unidades de pronto atendimento estão operando acima da capacidade. Como você disse, a Prefeitura declarou emergência em saúde pública por causa do avanço da síndrome respiratória aguda grave. E mesmo com esse cenário, a vacinação ainda segue abaixo da meta. Em outras cidades, ações foram reforçadas para tentar conter a pressão no sistema. Apesar dos esforços, a adesão à campanha ainda é baixa. E enquanto a vacinação não avança, a rotina nas emergências é marcada por filas longas e muita espera. A Tauana, por exemplo, precisa de atendimento para o filho, mas já sabe o que vai enfrentar. Muito lotado. Eu não sei nem que horas que eu vou sair daqui. Doutor, se a cobertura vacinal não subir, a tendência é que a pressão nos hospitais só cresça? Estamos numa época de aumento de doenças infecto-contagiosas respiratórias, outono e inverno. Então, a tendência realmente que haja uma maior circulação do vírus e que haja mais pessoas sintomáticas. E aí entra aquele risco de colapsar algumas unidades de saúde, ou mesmo terem que ser tomadas medidas sérias para conter essa disseminação. Doutor, por que nós estamos vendo esse aumento expressivo de casos de gripe? E o que mais preocupa nesse cenário atual? Como estamos numa época de maior disseminação de doenças infecto-contagiosas que são transmitidas pelo ar, pelo contato próximo, que são os vírus respiratórios, principalmente influenza, a própria Covid-19 e o vírus sincicial respiratório, é uma tendência de aumento do número de casos, porque existe uma disseminação desses vírus como principais causadores de doenças respiratórias. Doutor Emerson, o Brasil já registrou mais de 64 mil casos de síndrome respiratória aguda grave só nesse ano. Então, eu quero saber quais são os principais vírus associados a esses quadros atualmente. Hoje existe um número grande de pacientes, principalmente crianças, que são acometidas pelo vírus sincicial respiratório, que vem causando essa síndrome gripal, a influenza, que já estamos em campanha de vacinação, e a própria Covid-19, que já existe uma vacina atualizada também. O vírus sincicial respiratório é o maior responsável por esses casos e já estão sendo utilizadas algumas vacinas em algumas situações especiais. O maior risco é sempre para pessoas de grupo de risco, que são bebês abaixo de 6 meses, pessoas acima de 60 anos. Ou com comorbidades. Doutor Emerson, crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas são sempre mencionados como grupo de risco. Quais os sinais de alerta que essas pessoas ou seus familiares devem observar? Sempre que uma pessoa tiver uma síndrome gripal, febre, com dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, coriza, e ela evoluir com cansaço,
como aquele esforço respiratório, o bebezinho pode simplesmente bater a asa do nariz, um esforço respiratório maior, ou uma dor torácica quando respira, isso é um sinal sempre de alerta. O ideal é sempre fazer o diagnóstico quanto antes, ir no posto de saúde para ser atendido ter um atendimento médico adequado e tentar fechar esse diagnóstico, porque dependendo da causa do vírus ou do patógeno que está causando aquele quadro, tem um tratamento. Doutor, muitos estados estão declarando emergência em saúde. O que isso representa na prática para a população e para o sistema de saúde? Temos que levar em conta que muitos estados que já vivem de forma sazonal esse aumento do número de casos, eles já têm planos de resposta, mas temos que sempre considerar que a população também tem que fazer a sua parte, como mantendo a caderneta de vacinação sempre atualizada, evitar aglomeração. Então não tem por que um bebê de menos de 6 meses estar num local com um grande número de pessoas, num local aglomerado. Pessoas com sintomas respiratórios também têm que evitar ir em locais de grande concentração de pessoas. Usar a máscara é sim uma medida que pode proteger, principalmente aquelas pessoas que estão sintomáticas, elas têm que utilizar uma máscara. Doutor, enquanto isso, campanhas de vacinação seguem nas ruas tentando evitar um colapso ainda maior. A vacinação contra a gripe é frequentemente apontada como uma estratégia de proteção coletiva. Por que ela é tão importante para frear os casos graves? A vacinação, ela leva em consideração que o sistema imunológico vai estar preparado para um contato com o vírus, por exemplo, da influenza. Assim, se tiver esse contato, a resposta imunológica ela vai ser efetiva. É a eficácia da vacina que está demonstrando que aquele quadro provavelmente não será grave. No caso do vírus sincicial respiratório, a vacina está voltada para as gestantes, principalmente entre a 32ª e a 36ª semana de gestação, para poder os anticorpos passarem para aquele bebê e dar uma proteção de pelo menos até o 6º mês de vida, que é justamente quando os casos de bronquiolite, eles podem agravar. Então o momento agora é realmente olhar a caderneta de vacinação e manter atualizada. Agora, doutor Emerson, a cobertura vacinal está abaixo de 31% no país. O que o senhor acredita que esteja causando essa baixa adesão e quais os riscos disso nesse momento? O Brasil sempre teve uma cultura de vacinação muito boa e nós temos um dos melhores sistemas do mundo, uma política vacinal muito boa que consegue levar vacina a todos os municípios do território nacional. As pessoas devem sempre estar procurando manter uma cobertura vacinal adequada para poder bloquear a disseminação de determinadas doenças. Como exemplo clássico é o sarampo, que nós já conseguimos erradicar, e a vacinação é essencial para manter essa doença controlada, inclusive essas agora que aumentam no outono também e no inverno. É esperada uma forte frente fria para o final dessa semana, de acordo com a meteorologia, doutor Emerson. As baixas temperaturas devem agravar ainda mais o atual cenário? As baixas temperaturas elas estão relacionadas com as pessoas se aglomerarem mais, ficarem mais em locais fechados, não abrirem, por exemplo, janelas e portas de ventilação, ônibus, às vezes, com as janelas fechadas. E basta uma pessoa estar portando um vírus, mesmo que aquela pessoa esteja assintomática ou com sintomas tão brandos que ela sabe que está ou com a influenza ou com outro vírus respiratório e acaba disseminando mais a doença. Esse é o grande risco das baixas temperaturas. Ocorre uma maior disseminação das doenças respiratórias pelo contato próximo das pessoas. Doutor, o vírus sincicial respiratório e o rinovírus são menos falados, mas continuam circulando. Que impacto eles têm no aumento de internações? O vírus sincicial respiratório ele está relacionado à bronquiolite nas crianças, nos bebês abaixo de 6 meses. Também pode dar um quadro complicado em pessoas acima dos 55 anos. Temos sempre que levar em consideração que a maior parte das internações por síndrome respiratória aguda grave pode se relacionar com uma síndrome gripal que começou.
Por isso, é muito importante que esses vírus estejam nos nossos cuidados em relação à prevenção. Evitar contato com pessoas sintomáticas e vacinar as crianças, as gestantes, no caso do vírus essencial respiratório, e manter os cuidados básicos de máscara, higienização das mãos e todos aqueles cuidados que nós conhecemos muito bem. Existe um tratamento específico para os quadros de gripe ou o cuidado costuma ser apenas de suporte, doutor? Dependendo do agente que está causando, do micro-organismo que está causando esse quadro, tem sim tratamento. Alguns têm medicamentos que podem ser feitos. O próprio vírus essencial respiratório tem os anticorpos que podem ser feitos nas crianças, além dos antivirais que podem ser feitos em alguns casos. Por isso é tão importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes. O acesso ao serviço de saúde, ele é essencial para manter os níveis sanitários de uma forma que evite a disseminação dessas doenças. Certamente temos que afastar as pessoas que estão com sintomas respiratórios, procurar o isolamento dessas pessoas e, como eu disse anteriormente, a vacina é essencial. Agora, nós temos capitais como Porto Alegre, Campo Grande e Belo Horizonte em estado crítico. Região Sul, Centro-Oeste e Sudeste, pelo menos. Esses focos indicam alguma tendência nacional, doutor Emerson? Indicam sim, indicam que nós estamos vivendo um surto dessas síndromes gripais que estão se alastrando e seguindo essa tendência de quanto mais frio nas próximos meses, maior a tendência de aumentar o número de casos. Por isso é necessário ter uma resposta das autoridades sanitárias em relação a campanhas de vacinação, a campanhas de orientação, porque ao vacinar uma criança ou uma gestante em relação a essas doenças, nós estamos evitando internações de casos complicados. O uso de máscara voltou a ser recomendado em algumas unidades de saúde. Ainda faz sentido como medida preventiva no contexto atual? Mas sim, nós temos que pensar sempre que quanto maior o número de barreiras para impedir a disseminação do vírus, melhor. Nós temos uma maior proteção. Pessoa sintomática, ela usar a máscara é uma questão até de humanidade, de amor à humanidade, para evitar ele estar disseminando um vírus que pode ser até fatal para pessoas de grupo de risco. E usar a máscara, mesmo que não esteja sintomático, num local que tem aglomeração, também é uma forma de autoproteção. Então, usar a máscara, sim, é um momento que deve ser visto agora como uma medida de proteção. Doutor, para quem teve Covid recentemente ou está com a vacinação atrasada, existe uma vulnerabilidade maior para desenvolver um tipo mais grave de gripe? Se a vacina não estiver atualizada, realmente existe a tendência, caso acabe infectado com o vírus, de ter um quadro que pode ser complicado, principalmente no chamado grupo de risco. Por isso é necessário manter, sim, a vacinação em dia, as campanhas estão ocorrendo, muitas vezes a vacina até acaba de uma forma até rápida nos postos de saúde, quando são disponibilizadas, mas sim, existe um risco sempre de aumentar o número de internações, o número de casos graves e, inclusive, pode levar pessoas a óbito. Então, doutor, fala pra gente, vacinação é importante para todas as idades? Quem é que deve procurar um posto, procurar uma clínica para tomar vacina contra a gripe? Eu recomendo que os pais e responsáveis levem suas crianças aos postos de vacinação para atualizar as cadernetas de vacina e manter aquela imunização em dia, para proteger não só da gripe, mas de outras doenças que possam estar em campanha atualmente. Idosos também devem vacinar, tem todos aqueles critérios do Ministério da Saúde, profissionais de saúde, pessoas com privação de liberdade. Então, existem os critérios de vacinação que devem ser seguidos, mas é essencial que os pais e responsáveis levem suas crianças para serem vacinadas. Isso é um ato de amor e vai impedir a disseminação dessas doenças, vai impedir casos mais graves e certamente salvará vidas. Termina agora a edição 1178 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação do infectologista Emerson Luiz. Obrigado, doutor. É uma satisfação estar sempre
orientando, participando, e vamos vacinar e nos proteger e usar máscara se tiver algum tipo de sintoma respiratório. Agradeço também a presença do repórter da Record Guaíba, Jairo Bastos. Valeu, Jairo. Fara, doutor, eu que agradeço a participação, ainda mais para falar de um assunto tão atual e tão importante. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!